Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos bater um papo sobre algumas travas mentais, né, que podemos ter consciente e inconscientemente. E eu vou falar um pouco de mim, né, o que está acontecendo aí nessa quarta onda. E trazer também, né, algumas dicas para vocês, o que está acontecendo comigo, pode clarear também para vocês. Então, eu fiz um teste de trava mental, né, e uma das travas altas que deram foi a trava paterna. Só que assim, eu nunca imaginei. Porque eu não fui criada junto com meu pai, né? Não tive relação nenhuma com ele, nenhuma. E meus pais se separaram, eu era recém-nascida, então eu não tive um vínculo de um amor paterno. Porém, nunca me fez falta. Nunca me fez falta, eu nunca senti assim, aquela revolta de, eu não tenho pai, eu não sei o que é um amor de pai. Eu nunca olhei pra isso, nunca me afetou, entendeu? Mesmo porque eu tenho 5 irmãos, né? Somos em 7 no total. E eu tenho 5, somos em 8, né? Um faleceu e são 5 homens. Então, eu acho que eles supriram super bem esse vazio dentro de mim, da imagem paterna, né? E a minha mãe também. Ela soube muito bem preencher essa imagem paterna, né? Então, eu nunca senti realmente assim essa falta de um pai. Meus irmãos sempre se viraram para sempre trazer as coisas para dentro de casa. Fizeram papel de homem mesmo, né? Desde criança. E aí a gente estudando isso, analisando, a gente vê o quanto que crescemos realmente, né? Tudo revoltado. Apesar de tudo, né? A gente cresceu muito revoltado com a vida, né? De tudo que aconteceu. Minha mãe também. Ela foi uma mãe assim, ela não me lembro da minha mãe dar carinho na gente. E minha mãe sempre tratou a gente assim com muito aquela ignorância dela. Na época, a gente cresceu tudo revoltado, porém depois, né, a vida adulta, a gente vira mãe, então a gente passa a entender um pouco mais a forma que minha mãe trabalhou na educação da gente. A gente acaba aceitando que realmente naquela época ela teve que fazer o papel de pai e mãe. A minha mãe trabalhou dia e noite, entendeu? Então eu fiquei até surpresa que a trava mental foi paterna, porque poderia até ser a trava materna, porque eu sim, realmente senti a falta de presença de mãe, né? De mãe, daquele carinho materno que eu via as minhas amizades tendo, né? Então, sim, cresci sentindo falta disso. E aí, eu lembro assim que a única coisa que eu lembrava que eu não tinha pai era a época de escola, que tinha lá Dia dos Pais, né? E aí, eu não tenho pai. E ficava lá desenhando, pintando aquele desenho, né, de pai, daquela... E aí, a minha mãe representava, né, o papel de pai. Aí, eu me lembro agora, né, depois da vida adulta, e tendo esse conhecimento, que venham essa lembrança de realmente eu sentia falta da presença de pai nessa data, né? Então a gente cresceu, eu cresci, né? Porque meus irmãos mais velhos tiveram contato com meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha em volta de 13, 14 anos.
Então, eu vi meu pai na vida 3 vezes. Que foi uma vez que eu tinha 10 anos, e aí ele apareceu lá na casa da minha mãe, falando que ele queria pegar os filhos dele e ir embora. Aí minha mãe botou ele pra correr. Depois eu tava em torno de uns 13, 14 anos, e eu fui na casa do meu irmão, e meu pai estava lá. E aí eu cheguei, meu irmão não estava, meu pai estava lá. E aí eu cheguei e eu chamei meu irmão, vi que meu irmão não estava e fiquei esperando ele no portão. Só que eu não sabia que meu pai estava passando uns dias na casa do meu irmão, né? Tava morando lá uns dias. Eu não sabia e meu irmão também não contou porque minha mãe nunca quis isso, né? Que ele se aproximasse da gente. Então, aí eu lembro que eu tava de costa, né, pro portão, esperando meu irmão chegar. E aí meu pai veio descendo o quintal. Na hora que eu olhei pra trás, eu levei um susto tão grande que a minha única reação foi correr. Eu corri porque eu só lembrei assim, ó, seu pai vai roubar vocês. Se você ver seu pai, corre, porque seu pai tá vindo pra roubar vocês. Então eu cresci assim, né? Com esse medo que minha mãe implantou. E a gente sabe que o medo também paralisa a gente de muitas formas. Então, gente, tô aqui falando pra vocês, lembrando da imagem, né? E realmente mexe. E eu cresci e, assim, eu não sentia falta da presença de pai. Porém, agora que a gente tá com essa expansão da consciência, algumas coisas na vida a gente tem que resolver. Então, eu lembro que eu só corri, peguei o ônibus e voltei pra casa. E falei pra minha mãe, meu pai tentou me pegar. Né? Eu tinha uns 13 anos, falei, meu pai tentou me pegar, ele tá lá na casa, né? E falei o nome do meu irmão. E aí minha mãe ligou pro meu irmão, aí meu irmão falou que o pai tava passando os dias lá, que ele tava sem aonde ter que morar, né? Não tinha local pra ele morar. Meu pai, a vida toda foi caminhoneiro e bebia pra caramba, né? Isso foi um dos motivos que minha mãe fala que da separação dele, né? Então, e assim, passou. Eu cresci, lembro disso e dou risada. Eu falo que quando eu vi meu pai eu só saía correndo. E aí a terceira vez que eu a vi foi no caixão, que ele sofreu um acidente de caminhão, ficou um tempo no hospital. E aí ele, pra morrer, né, ficou muito ruim. E a única coisa que ele falou pros médicos é que ele queria ver minha mãe. Ele queria ver minha mãe. E aí minha mãe, não vou. E aí até que ele convenceram minha mãe de ir. E aí só Deus sabe as mágoas também, né, que minha mãe tinha dentro dela. Minha mãe faleceu tem 2 anos e só Deus sabe as mágoas, né, que ela carregava. E minha mãe também, assim, nunca foi de se abrir. E a família toda é assim, sempre fechada, não abre os seus sentimentos, sabe? Porém, a vizinhança toda sabe de como a gente cresceu, né? Cheio de brigas, aquela desunião, né? Crescemos tudo na revolta. E eu, assim, aí a educação da minha mãe, a correção da minha mãe era bem... Não era de conversa. O negócio da minha mãe era bater. A conversa dela era já de bater mesmo e pronto, né? Então, até que minha mãe foi no hospital. Aí ele só pegou na mão da minha mãe e pediu perdão. Perdão por tudo. E ali, no mesmo dia, ele faleceu. E aí, a terceira vez que eu a vi foi no caixão, que todos nós fomos no velório dele. E foi, né, a terceira vez que eu a vi. Porém, né, passando os anos, tal, tranquilo, sempre cresci sem a imagem paterna.
E aí agora a gente estudando sobre desenvolvimento pessoal, a gente estudando, né? A gente fazendo uma autoanálise da nossa vida, a gente estudando expansão da consciência, né? E eu falo que tudo tem o seu tempo, né? Sempre fui uma pessoa muito apegada a Deus. Eu, assim, tenho certeza que tudo que a gente passa na vida é pra gente amadurecer e pra olhar para aquilo, o que que eu posso aprender. Aprendi com ninguém, isso vem de dentro de mim desde pequena, assim, sabe? Das vontades que eu tive, assim, sempre olhei pro céu e pedi pra Deus, né? Sempre me guiar o que que eu posso fazer. E aí hoje, né? Dá até vontade de chorar. E aí hoje, estudando sobre isso, querendo mudança na vida, porque a gente vê que algo tá travado. E eu sempre fui uma pessoa que sempre fiz de tudo. Nunca tive corpo mole, sempre me dediquei no que eu faço, né? E aí a vida fica travada, travada. E aí depois que eu virei mãe, eu deixei a vida profissional um pouco de lado. Parei de trabalhar fora, porém vira e mexe sempre estava fazendo algo dentro de casa, vendia algumas coisas, né? Já vendi roupa, bijuterias, sempre correndo atrás de fazer alguma coisa. Nunca fiz corpo mole pra nada, sempre fazendo alguma coisa, né? Já tive comércio, enfim. Só que aí a vida vai dando um nó que a gente fica sem entender. Eu agora nessa fase, nessa quarta onda da ressonância harmônica, eu tô sem clareza para algumas coisas, porque a gente faz e a gente vê que a vida não sai do lugar. Não sai do lugar. E aí eu tô, né, conversando muito com o universo, me mostra, e sabe quando tá aquele caos, mas sem resposta? Eu tô sem saber o que fazer. Eu tô até sem atender esses dias porque eu não tô legal para atender. Sabe, a frequência tá baixa, então eu escuto música para elevar a frequência, desvio meu pensamento, eu já te falei, né, que diminuiu bastante, enfraqueceu bastante pensamento negativo. Tem um outro vídeo aqui falando, né, sobre uma pergunta que eu faço quando o pensamento vem o negativo. Então você faz essa pergunta, automaticamente o seu pensamento desvia e vai para o seu foco. Então isso já está automático dentro de mim. Já está automático, então assim, enfraqueceu bastante em relação ao pensamento negativo. Mas fica naquela, o que que eu preciso fazer? O que que está me impedindo de prosperar? O que que está acontecendo que eu não estou enxergando? E eu estou totalmente assim, ó, sem clareza, sem saber. Não é falta de fazer, entendeu? Porque tô trabalhando, faço as coisas, só tô sem atender esses dias, né? Porque tudo é energia, então pra tá atendendo você tem que estar legal. Então, eu fiz o teste de trava paterna, de trava mental, e deu resultado lá, trava paterna. Ainda até dei risada, eu falei assim, eu não acredito. Eu não acredito que eu não tive nem contato e tá travando a minha vida, né? Porque eu estudei sobre isso, né? Então, quando você tem a trava paterna, a sua vida profissional fica travada. Por quê? Porque é o pai que traz o sustento para casa, certo? Aí, né? Vamos lá, vamos trabalhar isso. Como posso estar melhorando isso? Então,
eu fui lá, fiz uma oração pro meu pai, né? Eu fiz também já participei de constelação familiar, né? Então, eu fui lá, fiz uma oração, né? É o que pede lá, né? No curso que eu fiz. Eu vou até deixar aqui embaixo para quem se interessar o link de trava mentais, para você descobrir qual é a sua trava mental que tá te pedindo, né? De prosperar, de prosseguir na vida. Se eu não deixar aqui embaixo, vocês podem ir lá no meu Instagram, me chama que eu envio, tá bom? E eu não sei se eu posso colocar link aqui embaixo, porque como o canal é novo, não sei se eu posso colocar. Então, se eu não colocar, me chama, vou deixar meu Instagram, me chama lá no Instagram e tem lá na minha bio, né? O teste de trava mental. Aí, fiz uma oração para o meu pai. Chorei, escrevi uma carta e chorei. Eu não sabia o tanto que isso me afetava inconscientemente. Eu não sabia a falta que eu tinha da imagem paterna. E nossa, dá até vontade de chorar de novo. E chorei foi um choro de libertação, um choro emocional e um choro assim de falta de ter crescido sem um pai. Nunca tive a oportunidade de abraçar e falar é meu pai. Nunca tive oportunidade de Feliz Dia dos Pais, sabe? Eu nunca tive essa oportunidade. Então, vamos trabalhar esse lado, né? Afinal, estamos aqui para expandir a nossa consciência, para a gente elevar a nossa espiritualidade, para a gente caminhar sem barreiras, apesar que as barreiras são necessárias para a gente crescer, mas vamos nos libertar dessas coisas inconscientes que nos impedem. Então, o caminho é esse, né? Você, trava paterna, então vamos lá, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma meditação. E aí eu escrevi uma carta para o meu pai e desabei, como eu chorei, sabe? Mas ao mesmo tempo, no final da carta, eu colocando tudo aquele sentimento que muitos anos estava dentro de mim, e eu nunca pude expressar, né? E depois no final, você sabe, assim, eu senti o meu pai me abraçando. E aí, da mesma forma que eu pedi perdão, eu senti ele me pedindo perdão também por não ser o pai, né? Que era pra ser. E aí depois também fiz uma auto-hipnose, né? E fui passando por todas as fases da minha vida, desde lá, recém-nascida, né? E o poder da hipnose, ela faz isso com a gente, leva você para você resolver os seus problemas e para você enxergar que a atitude do meu pai, a atitude da minha mãe é deles. Não tem nada a ver comigo, mas inconscientemente a gente carrega isso. E vai chegar um momento que a gente tem que resolver isso dentro de nós, entendeu? Porque a gente carrega no inconsciente. Então, eu fiz isso, eu fiz uma carta, entendeu? Eu cheguei a fazer até 2 cartas. Eu fiz a primeira, desabei, chorei, coloquei aquele sentimento todo pra fora. E tem coisas assim que eu escrevi, que a mão ia sozinha, que era coisas que vinha no meu pensamento e a mão ia até sozinha. Eu falava assim, eu não sabia que tinha tudo isso dentro de mim em relação ao meu pai. Logo eu, que, né, eu cresci completamente sem a imagem paterna,
Não, e cresci também assim com a certeza que não me fazia falta, né? Nunca senti sabe? Eu nunca senti assim, tipo, eu não tenho um pai, e nunca culpei ele de nada, porque meus irmãos sim, tinha motivos, né? Tem, porque pra falar dele, eu não tinha nada, então almoço de família, né? Quando acontecia, né? Que é muito difícil reunir todo mundo, mas quando reúne um ou outro, sempre fala, né? Do passado. Então sim, eles têm motivo pra falar, não, o pai era desse jeito, tal, e eu não tive motivo nenhum. Eu sou a caçula, eu não tive motivo nenhum pra falar, né? Então eu fiz a primeira carta, né? Saiu um grande peso dentro de mim que eu nem sabia que eu carregava. E depois de uma semana eu escrevi a outra carta. A primeira carta e todas as cartas que eu escrevo, eu queimo, né? E fica até uma dica para vocês também, algo que incomoda vocês, vá lá, faça uma carta, se entrega, né? Faz uma oração ali e queima. Eu falo que eu queimo porque eu sinto que vai embora pro universo atender, né? Eu sinto isso, eu jogo pro universo. Então, aí a primeira carta eu queimei, a segunda carta também. Escrevi, porque sabe quando parece que tinha mais alguma coisinha, sabe? Então, peguei e escrevi também uma segunda carta, não foi tão longa quanto a primeira. Escrevi, coloquei tudo ali, né? Um sentimento. E falei também da vida financeira, falei da vida profissional, abençoei meu pai, abençoei todas as atitudes dele, entendeu? E a gente tem sim falar que aquele peso eu não tenho que carregar, a gente não tem que carregar peso dos nossos pais, entendeu? Cada pessoa carrega consigo e dá o que eles acham que é de melhor ali naquele momento. E se você parar pra pensar, nossos pais de antigamente, né, se hoje tem ainda muita pessoa ignorante, eu falo que ignorante de conhecimento, imagine antigamente, entendeu? Então não devemos realmente culpá-los pelo que ele fez, né, pelo que eles fizeram. Não devemos em nenhum momento. A minha mãe também da mesma forma, né? Eu cresci vendo minha mãe expulsando meus irmãos de dentro de casa. Ó, cresceram, criou ó, sai, vai embora. Bastava uma briguinha pra minha mãe botar eles pra fora. E teve um que minha mãe até botou pra fora com um filho recém-nascido. E aquilo, sabe, mexeu muito comigo, né? Então, a gente cresceu dessa forma. E aí, em relação ao meu pai, escrevi essa carta, porque a trava mental paterna está relacionada à vida profissional. Então, por mais que eu faça, corro, vou pra lá, vou pra cá, realmente, sabe quando você não tem uma estrutura profissionalmente? Você não consegue se estabilizar em uma profissão? Eu sei um pouquinho de tudo, faço isso, faço aquilo, coisas que eu não sei, tenho facilidade para aprender. Só que sabe quando você vê que a vida profissional não vai? Aí eu falei, bateu, realmente, porque por mais que, né, eu sou dedicada, faço isso, faço aquilo, realmente eu sinto que a vida profissional, ela sempre trava, até nos comércios que eu já tive. Começa a bombar, de repente, filha, derruba de uma tal maneira. E aí tá relacionada a isso, a trava mental paterna está relacionada à vida profissional. E se você não tem uma vida profissional legal, você não tem dinheiro.
Então, uma coisa junta com a outra, porque por mais que eu faça a vida financeira aqui, eu falo, pelo amor de Deus, quando vim também que vem uma avalanche, porque tudo que eu faço assim, parece que o financeiro, o dinheiro só passa na janela e vai embora. Não, porque negócio aqui, a energia do dinheiro é difícil de chegar aqui. O dinheiro cai na conta, ele só pinga mesmo e vai embora. De tantas coisas que eu tenho que pagar e resolver. E aí, também já fiz até uma oração para a energia do dinheiro, já fiz tudo, mas, meu, se você não tem uma vida profissional estabilizada, que flua, então você não tem o financeiro, não tem. E não é falta de esforço, entenda. Por mais que vocês façam, se você tem uma vida travada, entenda, não é falta de esforço, não é culpa sua, sabe? Então, eu fiz isso daí. Fiz uma carta, fiz uma oração, fiz uma segunda carta. E aí, sabe, você começa a perceber que a vida começa a dar passos. Só que eu tô tão injuriada ultimamente, tô tão injuriada, tem tanta coisa para resolver que tudo que eu faço é lento, tudo vai crescendo, sabe, lento, mais devagar que uma lesma. E aí, você sabe, você não pode pôr muito esforço, você tem que soltar. Aí você solta aquilo. Aí eu fico com aquele sentimento, meu, eu não tô fazendo nada. Eu não tô fazendo nada. E aí, uns dias atrás aí, que eu falei pra vocês, né, que eu tava retornando pro meu lado sombra, eu fiquei no meu casulo ali. Falei, eu vou fazer mais porra nenhuma, não. Eu não sei mais o que fazer, entendeu? Não sei, a gente faz. E aí, quando eu fiquei ali quieta um pouco, aí sabe quando algumas vendas começou a cair? Aí eu me empolgo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer. Aí começa a fazer, o negócio começa a travar de novo. E aí eu tô nesse caos, meninas e meninos. Eu estou nesse caos assim, essa minha segunda onda, essa minha quarta onda. Eu tô com tanta coisa em mente, com tanto projeto, com tanta coisa para resolver. E assim, e a vida profissional travada, vai devagar, por mais eu falo, conhecimento eu falo, co-criei todos os cursos aqui que eu precisei, co-criei, né, eu não paguei nenhum, as coisas chegam até a mim, eu ganho. Só que sabe quando você quer ter o seu próprio financeiro para você resolver as suas coisas, tem tanta coisa para resolver. Então, fica até, eu não sei também se você não gosta de receber. Eu amo receber as coisas, mas tem coisa também que, né, a gente pode ser até isso, ó, caiu um insight agora, um download. Pode ser até isso também, que eu tenho facilidade para ganhar as coisas. Só que tem coisas que eu quero resolver do meu jeito. E aí, com isso que eu fico, né? Eu preciso ter o meu próprio dinheiro, talvez seja até isso. Acabou de cair um insight aqui. Pode ser até isso que o universo tá trazendo, mas eu falei, não quero. Quero o meu, mas vou ser bem sincera. É muito gostoso a gente falar o meu. Eu fiz isso com o meu dinheiro, entendeu? Então pode ser até isso. Acabou de cair esse insight aqui. Então, gente, eu vim trazer esse vídeo pra vocês, é isso. Vou deixar aqui embaixo pra vocês fazerem também o teste de trava mental. Se o link não ficar aqui embaixo, me chama lá no Instagram, tá bom? Tem lá na minha bio o teste de arquétipo também.
que eu falo, faz o teste de arquétipo. É muito bom para você saber qual realmente é o seu arquétipo predominante, porque o resto, consultoria, essas coisas, o resto você consegue pegar tudo gratuito aqui no YouTube, entendeu? Mas você sabendo qual é o seu arquétipo predominante, qual é a sua energia que rege a tua vida, é muito importante. Então tem lá também disponível qual é o seu arquétipo, tá? E tem também disponível o teste de trava mental. Então é isso daí, gente. Eu vim trazer um pouquinho para vocês sobre isso. Se você também já fez esse teste em algum outro lugar e deu trava mental paterna, deixa aqui no comentário, sabe? Me ajuda também a ter clareza de como resolver essa situação. Eu falo que no meu inconsciente já não pesa mais, né? Por mais que a gente conscientemente ou inconsciente nós carregamos certas coisas, eu já não sinto mais nada. Eu já até tentei parar para refletir sobre o meu pai e não surgiu nenhum sentimento, nenhuma falta, sabe? E quando eu fiz o teste, assim, que eu vi, realmente apareceu um monte de coisas dentro de mim. Mas já parei pra pensar nele, assim, né? E não surgiu nenhum tipo de sentimento. Então temos que continuar, né? Estudando, nos dando oportunidade para expandir a nossa consciência, entender que o que o outro faz é do outro, não é com a gente. Porém, quando tem relação à família, né? Família, marido, né? Pessoas muito próximas. Então a gente tem que nos conhecer para nos libertar da energia do outro, tá? Então, esse vídeo foi um desabafo, foi, né, um bate-papo. E é isso daí, meus amores. Se vocês têm alguma dica, o que eu posso estar fazendo, deixa aqui num comentário pra gente crescer junto, tá bom? Peço que vocês se inscrevam. Vou trazer aqui sobre algumas coisas de arquétipo, né? Algumas pessoas já fizeram o teste de arquétipo, então eu vou trazer aqui completo um pouquinho sobre arquétipo, um pouquinho sobre a trava mental também, tá? Então é isso daí. Peço que vocês se inscrevam, deixa aí no comentário, curte o vídeo, vamos fazer junto esse canal crescer, tá bom? Me incentiva a trazer mais do meu conhecimento, me incentiva a estar vindo aqui conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Um beijo e até mais!